Sendo um verdadeiro marco na música pop, o Daft Punk conseguiu criar tendências ao mesmo tempo que fazia uma curadoria cuidadosa ao referenciar sonoridades clássicas em seu som. Com um trabalho artístico, inovador e misterioso, Guy Manuel de Homem Cristo e Thomas Bangalter criaram um clima capaz de se chamar a atenção tanto da crítica quanto dos artistas de sua época. Porém, já faz um tempinho que eles estão meio sumidos e, por serem bem na deles, raramente aparecem, a não ser que seja algo relacionado ao trabalho, quando conseguem movimentar uma galera ao ponto de que, se aparecerem de repente, com certeza será um acontecimento no mundo da música. Então, em meio ao glamour e mistério, o que aconteceu com o Daft Punk? Talvez o que mais se desperta a curiosidade é esse universo que criaram a partir da música eletrônica, que antes deles era mais visto como uma sonoridade acessório e que depois se tornou um dos gêneros mais influentes dos anos 2000 e 2010. Ao mesmo tempo que eles sempre foram muito criativos em relação ao seu trabalho, os caras se resguardavam ao ponto de não aparecerem muito. Assim, eles eram um símbolo de super-heróis da música, mas sem entrar na pose de popstars. Com mais de 20 anos de carreira, a icônica dupla parece saber exatamente o momento certo para dar as caras numa colaboração, seja num trabalho próprio ou produzindo outros artistas. Desse jeito, eles conseguem reafirmar sua relevância de modo pontual, conversando com novas influências a cada oportunidade. Os dois se conhecem desde o tempo da escola e começaram a pensar em música como uma carreira possível no começo dos anos 90. Apesar da cena Eurodance estar bem presente na época, a música eletrônica não foi o ponto de partida deles. Em 92, eles se juntaram a Laurent Brankovitz, que é hoje guitarrista do Phoenix, e formaram uma banda. O trio se chamava Darling por causa de uma música do Beach Boys de mesmo nome. O som era bem massa, pegada surf rock vintage, mas também tinha um pouquinho de garage rock característico dos anos 90. Na banda, o Thomas Bangalter tocava baixo, o Guy Manuel a guitarra e o Laurent do Phoenix era o baterista. A banda até gravou demos que dá pra até achar na internet e fez alguns shows no Reino Unido, mas a parada não vingou. Apesar do Darling não ter dado certo, a dupla não tem ressentimento com o Laurent. Inclusive, eles até apareceram de surpresa em um show do Phoenix em Nova York em 2010. De um jeito engraçado, os dois aproveitaram o fracasso de Darling para criar o Daft Punk. Num dos poucos shows deles pelo Reino Unido, a revista Melody Maker resenhou que o som da banda era punk bobo, Daft Punk Trash. Daí eles resolveram tirar um sarro da situação e assumiram o nome no novo projeto. Algo bem doido de se pensar é como eles saíram de algo mais cru, como o rock retrô, para algo mais elaborado e diferente, como a mistura eletrônica que os deixou famosos. Depois do Darling, os dois amigos começaram a frequentar as raves de Paris. Nesse cenário, eles tiveram contato com a Chicago House. Eles já conheciam música eletrônica, mas nunca tinham ido a fundo no rolê que estava rolando naquela cena. Sobre essa época, um amigo de Thomas, o Serge Nicholas, disse que sempre quando Thomas aparecia nas raves, ele não gostava de experimentar drogas, porque não queria perder o controle e preferia ficar observando a dinâmica dos DJs com o público. Através desse amigo de Thomas Bangalter, que o Daft Punk conheceu a galera da Soma, um selo de techno de Glasgow responsável pelo primeiro lançamento do Daft Punk, o single The New Wave em 94. Algo que impressionou logo de cara é que o som do Daft Punk era bem mais popular e não tão nichado como outras produções de música eletrônica que não saíam da bolha das raves. Muito disso vem da experiência que eles tiveram com a Darling, ao ter como influência o pop dos anos 60. Mas fora isso, alguém ajudou muito nessa questão de deixar o som abrangente e pensar mais como compositor do que como produtor. A ajuda veio de Daniel Vanguard, pai de Thomas Bangalter. Daniel foi um compositor de destaque da música disco francesa dos anos 70, além de produtor. Com os contatos certos, eles já estavam no radar de uma galera importante antes mesmo do primeiro álbum. Assim, em 95, eles já contaram com direção de Spike Jonze no clipe do single Da Funk e assinaram com a Virgin Records em 96. O álbum de estreia, Homework, de 97, foi um sucesso estrondoso e eles começaram a ser procurados pela mídia. Daí começou a pegada misteriosa deles. Thomas e Guy Manuel não curtem muito dar entrevistas, isso até hoje, e também não gostavam muito de participar de sessões de fotos. Tanto que a última sessão de fotos deles sem os capacetes é de 96. Mas nessa época do primeiro álbum, eles ainda não haviam desenvolvido toda aquela identidade visual robótica e futurística. Daí, quando apareciam nas revistas, eles colocavam as máscaras de Halloween ou de personagens cômicos.
A partir dos anos 2000 que eles começaram a ter um olhar comercial além da música, se importando também com a forma de promover sua arte. Na época do primeiro álbum, ainda antes do Daft Punk virar essa coisa toda, os caras tinham projetos paralelos. Thomas tinha o Le Night Club, enquanto Guy Manuel tinha o Stardust, ambos também eletrônicos. Os anos 2000 foram a década de consagração do duo. Com grandes álbuns e até outras produções, como animações de curta-metragem, a banda foi adicionando uma estética própria em tudo que fazia, nos clipes, nos shows e etc. As icônicas máscaras vieram da vibe robótica que eles sentiam nas próprias músicas. Ao incorporar isso de vez na identidade visual, eles quiseram ir além da questão do marketing. É tipo uma parada conceitual mesmo. Isso aconteceu quando, ao fazerem o clipe de Around the World, o diretor Michel Gondry sugeriu que parecessem o Robocop. Daí eles gostaram da ideia e incorporaram a parada. Em uma entrevista, Thomas Bangalter disse que, ao longo da história da música pop, nomes como Kraftwerk, David Bowie, Kiss e outros conseguiram expandir sua criatividade através de alter egos artísticos, e que com eles era mais ou menos esse lance. Ele ainda tentou definir a ideia toda como um sci-fi glam. Hoje, quando a gente pensa em Daft Punk, os capacetes e a vibe futurista, é a primeira coisa que vem em nossa cabeça. Talvez até antes mesmo que a música. Porém, teve um momento em que o pessoal mais próximo achou que eles iriam pendurar os capacetes e abandonar a persona dos robôs. Em 2006, lançaram o filme Electroma, que narra a história de dois robôs querendo se tornar humanos, e que no final, os dois robôs se autodestroem. Por causa disso, o manager deles na época, Pedro Winter, achou que eles largariam essa identidade e viriam com outra ideia. Além dele, o próprio artista que fez a arte dos capacetes robóticos, Tony Gardner, também pensou que a era dos robôs tinha chegado ao fim. Algo que todo mundo se pergunta é, por que eles somem do nada? Numa hora eles estão participando de tudo e estão em todos os lugares, daí de repente não se sabe mais nada sobre onde estão. Depois da consagração nos anos 2000, a década de 2010 ainda trouxe grande aclamação. Isso porque nesse período teve o lançamento do álbum Random Access Memories em 2013, que contou com colaborações de Jordan Moroder, Pharrell Williams e Julian Casablancas. O álbum se destaca na carreira deles por ser um trabalho menos eletrônico em comparação aos outros. Porém, a dance music ainda é o som dominante. Com hits como Get Lucky e Lose Yourself to Dance, eles foram premiados com 5 estatuetas do Grammy, inclusive a principal de melhor álbum do ano. Apesar desse ter sido o único álbum deles na década, também foram responsáveis pela trilha sonora do filme Tron, o legado da Disney em 2010. Antes de sumirem de novo, eles também foram muito requisitados por vários artistas, tendo produzido grandes nomes como Kanye West e The Weeknd. Aliás, as colaborações deles com outros artistas sempre foram bem pontuais. Às vezes seguiam o que estava no hype, mas na maioria das vezes eles priorizavam mesmo quem eles gostavam do trampo. Não à toa eles já recusaram feat com uma galera consagrada, tipo Madonna, George Michael e Janet Jackson. Em 2016, todo mundo achou que eles iam voltar e fazer uma turnê. Isso porque do nada surgiu um site chamado Alive 2017 que tinha um cronômetro, como se um anúncio fosse ser feito. Alguns fãs hackers deram até um jeito de decodificar algumas coordenadas do site e descobriram que algumas delas apontavam para cidades como Los Angeles, Tóquio, São Paulo e Paris, sendo essas algumas das possíveis rotas da turnê. O que mais fez sentido, deixando a galera realmente ansiosa, é que as únicas duas grandes turnês do Daft Punk foram a Live 97 e a Live 2007, que inclusive foram gravadas e fazem parte da discografia deles. Segundo a lógica, em 2017 viria uma nova Live Tour, né? Só que não. O site lá não deu em nada e os caras ficaram na deles mesmo. Em meio a esse recente sumiço, tem gente que até pergunta se eles se separaram ou coisa do tipo. Mas provavelmente a resposta para isso é não. Eles raramente aparecem para falar sobre planos. Mas não é só porque os caras são inacessíveis que eles desistiram da carreira. O último álbum, Random Access Memories, demorou 5 anos para ficar pronto. Assim que eles acabaram a Live 2007 Tour, entraram em estúdio no ano seguinte para produzir o disco, tudo bem ali na maciota. Daí só em 2013 que eles voltaram quebrando tudo. Então, apesar deles estarem em Paris ou em Los Angeles, sem dar as caras, talvez estejam sim botando a mão na massa em um novo álbum. Parando para pensar no impacto que o Daft Punk teve, dá para dizer que poucos artistas conseguiram ocupar esse espaço além da música que eles estão. Tipo assim, por causa de todo esse universo deles, os caras, mesmo não lançando coisa nova, estão sempre aumentando sua influência e base de fãs. Isso não tem a ver com o som deles em si, mas com esse feeling que eles têm em como expandir sua arte além da música, ao mesmo tempo que eles parecem ter a fórmula do hit perfeito.
Dos anos 2000 pra cá, dá pra contar nos dedos os nomes que transmitem essa imponência artística. Gorillaz, Lady Gaga e Kanye West provavelmente são os que mais se aproximam nesse impacto extra música. Se a gente parar pra pensar em artistas mais atuais, dá pra ver alguém com potencial de chegar nessa solidez? O The Weeknd, que já colaborou com Daft Punk, vem dando uma temática mais específica aos seus trabalhos desde Starboy, álbum de 2016, e a cada fase vem se consolidando como o principal popstar atualmente. Outro cara que já tem uma carreira gigante que vem explorando mais o entorno de sua obra é o Tyler, The Creator. Ainda também dá pra citar a Billie Eilish nessa. O seu álbum de estreia extrapolou o próprio conceito criado por ela, tendo uma identificação instantânea com a geração dessa virada de década. O lance visual dela também aponta muito para esse lado que o Daft Punk gosta bastante de explorar em seu trabalho. Nessa perspectiva, dá pra fazer uma ligação da influência deles com toda essa galera que, mesmo não tendo um som específico em comum, compartilham esse algo a mais. Mas voltando ao Daft Punk, os caras uma vez disseram que viam a música eletrônica atual muito no modo automático, e que isso não é bom. Do jeito que eles são pirados em trazer novas tendências, vocês não conseguem imaginar que eles estejam vendo toda essa cena de PC Music e Lo-Fi, por exemplo, e absorvendo para aparecerem com mais uma pedrada? Assim, por que não imaginar? Só nos resta aguardar por um retorno aclamado, mas em resumo, estão sumidos, mas aparentemente passam bem.